Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 116. Você, quando for encontrando, vá se pondo de pé, vamos ler juntos. Salmo 116, do primeiro verso ao 19, está escrito: Amo o Senhor, porque Ele me ouve, a minha voz e as minhas súplicas. E porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor e no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Feche os teus olhos. Papai amado, venha falar conosco, venha revelar as tuas palavras para nós, venha encher o nosso coração, venha trazer conforto para o aflito, venha trazer provisão para o necessitado, venha trazer alívio para aquele que está em tribulação. Senhor, que esta noite seja uma noite onde o Senhor está aqui e o Senhor fala conosco. Oh Deus, o Espírito Santo de Deus venha se mover no meio de nós e que nós possamos desfrutar da tua boa, perfeita e agradável vontade, que nós possamos desfrutar da revelação da tua palavra, para que possamos, Deus, estar em tua presença e permanecer em tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados, podem se sentar. Este salmo é um momento de encontro de restauração. Este salmo é um momento onde o salmista, não sabemos quem de fato foi que escreveu, pode ter sido Davi, pode ter sido um dos filhos de Corá, nós não sabemos de fato quem escreveu. Mas seja quem for que tenha escrito, essa pessoa, ela teve um encontro de restauração com o Senhor. Está muito claro todo o percurso em que essa pessoa passa na presença de Deus e o que o Senhor faz na vida dela. O salmo começa dizendo nos primeiros 2 versículos: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista vai de encontro a Deus e ele já diz que Deus o ouve. O salmista vai de encontro a Deus e ele já diz que Deus está presente. Deus o ouve. Muitas vezes nós nos prendemos aos nossos raciocínios ou à nossa física miserável e nos esquecemos que temos um Deus que nos ouve.
Nos esquecemos que tem um Deus que ouve, que responde, que fala conosco. Muitas vezes somos como Samuel, no seu início de chamado. Quando Deus estava tentando acordá-lo de madrugada, ele achava que era Eli chamando ele. Até que Eli disse: Samuel, é Deus que está te chamando. E amados, eu quero te dizer nessa noite, é Deus que está te chamando. É Deus que está querendo falar contigo. É Deus que está querendo te acordar nas madrugadas. É Deus que está querendo se encontrar contigo. É Deus que está querendo encher o teu coração com as suas palavras. É o Senhor, o próprio Senhor. Isso é motivo para amá-lo. Ter um Deus que tem boca e que fala. Um Deus que tem boca e que fala, meus amados. Esse é o Deus o qual nós servimos. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O Senhor está dizendo: olha, me chama se precisar. Me chama se precisar. Deus está dizendo: eu não te fiz para andar sozinho. Eu não te fiz para você ficar sozinho na tua cama, pensando, atribulado, necessitado. Eu não te fiz para você ficar deprimido. Eu não te fiz para você ficar do jeito em que você está, mas eu te chamo e eu quero que você me chame quando você precisar de mim. É como se o Senhor estivesse olhando para nós nesse momento e dizendo: vem, vem. O salmista estava passando por uma crise. Este homem que se encontrou com o Senhor estava aflito. Veja no versículo 3, 4, 5 que está escrito: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele estava com a alma machucada. Ele estava abatido. Ele estava desacreditado. Ele estava desesperançoso. Só que ele então toma uma postura, amados. Ele toma uma postura, ele tira forças, eu não sei de onde, mas ele tira forças. E ele diz no versículo 4: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E ele, com sabedoria, se lembra de um dos maiores atributos do nosso Deus, a sua imutabilidade. O nosso Deus não muda. Ele não tem variação e nem sombra de mudança. Está escrito em Tiago 1,17. Nosso Senhor não muda, amados. Ele não mudou quando José foi preso. Ele não mudou quando Jó perdeu seus filhos. Ele não mudou quando Elias foi desafiado. Ele não mudou quando Daniel foi desafiado. O nosso Deus não muda. Ele não muda. E Ele tem características que são eternas dele, hoje, ontem e sempre. E o salmista se lembra de 3 características. E para cada 3 crises, cada uma das crises em que ele está, ele cita uma característica de Deus. Primeiro, no versículo 3, ele diz que ele está angustiado, ele diz que ele está atribulado e ele diz que ele está triste. Mas logo em seguida ele se lembra que Deus é compassivo, ele se lembra que Deus é justo e ele se lembra que Deus é misericordioso. Para cada crise que você está vivendo, para cada situação de tristeza e depressão e de miséria em que você possa estar, existe uma característica de Deus imutável, em que você pode clamar por ela, em que você pode clamar pelo seu Deus, e que você pode lembrá-lo de quem Ele é, para que Ele possa se encontrar contigo e transformar a tua realidade. Tem alguém aqui? Está angustiado? Deus é cheio de compaixão. Está atribulado?
Deus não só é justo, mas Ele é a própria justiça. Está triste? Ele é misericordioso. Ele torna o seu coração miserável na sua tristeza, porque Ele chora com os que choram. Deus não é um Deus carrasco, que Ele olha para você na sua tribulação e Ele diz: enxuga a lágrima, levanta. Não, Ele chora conosco. Ele sente como nós sentimos. Ele dá por nós. Ele se entrega por nós, para que o amor que Ele tem nos constranja de tal forma que o sofrimento nosso fica tão pequeno, porque o sofrimento dele é maior do que o nosso. E Ele então nos constrange de amor e nos ama, e esse amor nos envolve ao ponto de nos tirar dessa tristeza, de nos tirar dessa amargura, de nos tirar desse lugar onde a nossa alma se enfia às vezes e nós nem sabemos como foi parar lá. O nosso Deus é capaz disso, amados. E no versículo 6, Ele diz: o Senhor vela pelos simples. Amados, o Senhor procura aqueles que são simples, simples de coração, humildes. Não seja difícil, não seja complexo, não seja cheio de crises existenciais, mas se entrega para o Senhor. Amado, mesmo não acreditando, mesmo não entendendo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, se entrega para o Senhor. Deixa o Senhor fazer a obra dele na tua vida. Muitas vezes nós queremos todas as respostas. A maior crise de fé que eu vivi na minha vida foi quando eu parei para buscar respostas. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que fé é saber lidar com as perguntas sem respostas. Fé é aprender a viver crendo, tão somente crendo. Porque o Senhor vela, mas Ele vela pelos simples. E aqui está uma das maiores chaves desse salmo. Quando o salmista diz: achava-me prostrado e Ele me salvou. Sabe quando Deus nos salva? Deus nos salva quando Ele nos encontra prostrados. Deus nos salva quando Ele nos encontra disponíveis para ouvir a voz dEle. Deus nos salva quando nós nos humilhamos, quando nós vamos na única fonte capaz de suprir as nossas necessidades, que é o próprio Deus. Deus nos livra de toda angústia, Deus nos livra de toda tribulação, Deus nos livra de toda tristeza, mas quando nos prostramos em Sua presença, e Ele trabalha em mim quando eu me prostro. Ele trabalha em você quando você vai para a cruz. Ele trabalha em você quando você deixa de lado tudo aquilo que você acha que você é capaz de fazer, e você se entrega na presença dEle e diz: socorro, Deus. Tem alguém aqui? Vocês estão entendendo, amados? Nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos. Sabe quando nós não encontramos o Senhor? Quando nós não buscamos. Quando nós não buscamos, nós não encontramos nada. E vivemos como uma terra árida. E vivemos como uma terra seca. E vivemos cheios de religiosidades, com agenda cheia, com responsabilidades, com compromissos, e vazio por dentro, porque o Senhor não está ali. Nós encontramos o Senhor quando o procuramos, e a garantia é que quando procuramos, nós encontramos. Quando procuramos, nós encontramos. E quando encontramos, o espírito é fortalecido. Quando encontramos,
o Espírito Santo cresce dentro de nós. Quando encontramos, o Espírito recebe o alimento correto e ele consegue subjugar a nossa alma doentia, ele consegue subjugar os nossos desejos carnais, ele consegue subjugar a nossa incredulidade, ele consegue subjugar aquilo que nos atrapalha de vivermos uma vida no Espírito. E aí nasce uma nova autoridade dentro de nós. Uma autoridade que não é dada por homens, uma autoridade que não é dada pelo muito fazer, uma autoridade que não é dada pelos anos de experiência, mas é uma autoridade que é dada pela presença de Deus em nós. E essa presença de Deus em nós, está aqui no versículo 7, o salmista diz: volta minha alma ao teu sossego. Alma, fica quieta, volta para o teu lugar. Aqui você não vai ficar sentindo angústia, tribulação e tristeza, porque Deus está em mim. Tem alguém aqui? O Espírito Santo é capaz de nos dar uma autoridade tamanha em que nós podemos dar comando para a nossa própria alma, como se fosse uma terceira pessoa. E aí ele diz: volta, alma minha, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Sabe, amados, passamos muito tempo dando moral para a nossa alma. Passamos muito tempo dando moral para os nossos sentimentos. Passamos muito tempo dando moral para aquilo que nós mesmos somos capazes de produzir. E perdemos muito tempo de estarmos no altar do Senhor. Perdemos muito tempo de nos humilharmos, irmos para o pó e buscarmos a presença de Deus, porque nós estamos tão envolvidos com nós mesmos. Estamos tão envolvidos com o que os relacionamentos geram dentro de nós. Estamos tão envolvidos com as situações, com os problemas desse mundo, que nós ficamos abalados, atribulados, com medo, tristes, e o Senhor não tem espaço. E o Senhor não encontra espaço porque a nossa alma toma conta de tudo. Só que, amados, sem a presença de Deus em nós, a nossa alma é doentia. Sem a presença de Deus dentro de nós, somos capazes de amar e odiar em 5 minutos. Oh, querido, não exalte os teus sentimentos. Leve eles para a cruz. Leve os teus sentimentos para a cruz. Pega a tua alma na marra e arrasta ela até o altar. Arrasta ela até o altar. Isso é lutar contra aquilo que você está sentindo. Isso é lutar contra as respostas que você tem. Isso é lutar contra as situações e dificuldades que você se encontra. Isso é lutar contra aquilo que vem para tentar ser como uma muralha na tua frente entre você e Deus. Mas quando você consegue arrastar essa alma até a cruz e dizer: morre, desgraçada, aí o Senhor começa a ser glorificado dentro de você. O Senhor começa a ser glorificado dentro de você. Porque aquele que é nascido da carne vai ser sempre carne. Mas aquele que é nascido do Espírito precisa viver uma vida no Espírito. E está nas nossas mãos buscarmos a face do Senhor. Está nas nossas mãos nos enchermos de Deus. Se nós corrermos para o altar, nós encontraremos resposta. Se nós corrermos para o altar, nós encontraremos uma vida plena. Porque o Senhor garante para nós uma plenitude. Onde está essa plenitude? Esta plenitude está na vida do Espírito. Essa plenitude está quando nós estamos repletos, transbordantes do Senhor. Quando você não está se contendo, quando você não está se aguentando de tanta presença de Deus, é aí que os milagres acontecem. É aí que no meio da rua você está andando, o Espírito Santo fala para você: ó, vai falar do meu amor para aquela pessoa. É aí que quando você está numa situação e o Senhor te dá uma solução, te dá uma resposta, te dá uma direção, porque você está tão cheio do Espírito Santo que você não está se aguentando.
Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, igreja. Enchei-vos do Espírito. Você quer ter um ano diferente? Vou te dar mais uma chance. Você quer ter um ano diferente? Você quer ter um ano cheio de Deus? Então se encha dele. Deus não está no ano, Ele está em você. Não há nada mágico no ano de 2017. Se você somar 2 mais 1 mais 7 e subtrair, não tem nada de mágico nisso. Se você olhar para as estrelas, tentar discernir qual... Não tem nada, isso é tudo perda de tempo. Nós precisamos nos encher de Deus. E quando nós nos enchemos de Deus, amados, é o suficiente. Ele nos transforma. E quando Ele nos transforma, Ele transforma tudo aquilo que está à nossa volta. Porque nós conseguimos enxergar Deus em todas as coisas. Aquilo que nós enxergávamos e era caos, nós enxergamos Deus. Aquilo que nós víamos que era alimento para a nossa alma, nós nos distanciamos. E nós buscamos mais e mais do Senhor. E o salmista então, desse encontro no altar com o Senhor, desse encontro que quando ele vai para o altar, o Senhor o salva. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Quando ele deixa os sentimentos nos pés da cruz, quando ele dá a ordem de comando para a sua alma, quando ele fala que a sua alma tem que se prostrar perante o seu Deus, ele começa a voltar em sua consciência espiritual, e ele começa a dizer coisas que fazem sentido finalmente. Ele começa a deixar a sua dor de lado, ele começa a deixar as suas feridas de lado, e ele começa a ter uma nova postura. Versículo 19 ele diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Sabe o que acontece quando nós vamos para o altar, amados? Os nossos defeitos, as nossas feridas são expostas para serem tratadas. O salmista está expondo as suas feridas. Ele está expondo o seu momento de incredulidade. Ele está expondo quando ele achou em sua perturbação que todo homem era mentiroso, em que ele estava desacreditado da comunhão dos irmãos, em que ele estava desacreditado das pessoas, ele estava cheio de feridas. E quando nós nos prostramos, é o lugar onde Deus toca a nossa ferida e Ele nos cura. Quando nós vamos em direção ao altar, o Senhor nos proporciona cura na alma. E nós deixamos de ser aquelas pessoas carrancudas, sabe? Você já viu alguém carrancudo? Você já viu alguém emburrado, bravo com a própria imagem no espelho? Aquela pessoa que sai, parece que ela sai uma metralhadora, né? Ela só acaba com o dia de todo mundo. Falta a doçura de Deus na pessoa. A pessoa está emburrada, bicuda. O Bento agora começou a fazer um bico que é só dele. É engraçado, tem gente que fica fazendo esse bico, mas é porque a alma está ferida. Ele faz porque ele está aprendendo os músculos, mas tem gente que faz porque é aquilo do que ela está cheia, ela está bicuda, ela está brava, ela está emburrada, ela está amargurada. E ficar longe do altar, ficar longe da presença de Deus, constrói essa amargura em nós. Porque quando nós nos humilhamos, porque Deus vela pelo humilde, pelo simples. E quando nós vamos para o altar e Ele nos salva, nós voltamos a ser aquela pessoa alegre de sempre. Nós voltamos a ser aquela pessoa leve de sempre. Porque todo peso fica nos pés da cruz. Amém, queridos? Deixa a doçura da voz de Deus amolecer a dureza do teu coração. Tem aquela música da Ludmilla,
a doçura do teu olhar, a doçura do teu falar, amoleceu a dureza. Quando falas e olhas para mim. Não é assim? Ninguém lembra? Tudo bem, eu também não sou tão bom com Ludmilla. Mas deixa a doçura da voz de Deus entrar no teu coração. Deixa o Senhor te pegar de um jeito que nem o teu cônjuge vai te reconhecer mais. Amém? Oh Deus, deixa Deus te pegar de um jeito, se entrega no altar, amados. Nós estamos fazendo o mês de janeiro um tempo de virmos para a presença de Deus, de estarmos no altar. Um tempo de nos quebrantarmos no altar do Senhor. Um tempo de nos humilharmos, de deixar o Senhor trabalhar dentro de nós. Eu quero te convocar, igreja, para vir para o altar. Nós temos pouquíssimas pessoas vindo, eu não me conformo. Eu não me conformo com uma igreja que não busca o Senhor. Não quero me conformar com uma igreja que não busca o Senhor. Cadê as mulheres intercessoras dessa casa? Cadê aquelas mulheres que colocam a oração de um jeito que até a terra treme? Cadê aquelas mulheres que, começam a orar, as mulheres do sapatinho de fogo? Cadê essas mulheres? Cadê essas mulheres dessa casa? Eu tenho orado para que o Senhor traga essas pessoas nas manhãs aqui na igreja. Eu tenho orado para que o Senhor convença, o Espírito Santo convença da obra que precisa ser feita através da oração. Sabe, amados, por muitos anos nós nos tornamos e fomos uma igreja onde os homens tiveram muito mais vez aqui na igreja do que as mulheres. Por muitos anos nós tivemos, é algo tão específico nosso aqui, que toda vez que eu falo com algum pastor, eles ficam olhando assim, ué, que esquisito isso, que os homens, eles estão muito mais ativos, envolvidos, do que as mulheres. E por um lado eu acho fantástico, porque o homem, ele é o cabeça, e ele tem que ser mesmo aquele que se envolve, tem que ser mesmo aquele que se entrega, tem que ser mesmo aquele que faz o negócio mexer de um jeito. Mas cadê as mulheres? Hein, mulheres? Cadê a vida espiritual de vocês? Quero desafiar vocês, mulheres, a darem um olé nos homens nessa semana em oração de manhã aqui na igreja, amém? Vê lá, hein? Vamos deixar as nossas feridas serem curadas. Vamos deixar Deus tratar a nossa perturbação. Vamos deixar Deus tratar a nossa aflição. Vamos deixar o Senhor mudar o nosso foco. Porque quando nós vamos para o altar, o Senhor transforma o nosso foco. Ele transforma a nossa forma de ver as coisas. O salmista, mais uma vez, ele se alimenta, ele está no altar, e mais uma vez ele se alimenta, e ele se alimenta de algo profundo. No versículos 12 e 13, ele diz assim: que darei ao Senhor, pois todos os seus benefícios para comigo. E ele diz: tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Amados, tomar o cálice da salvação é se lembrar do dia em que você era um miserável, e Deus te resgatou para o mundo da luz. Tomar o cálice da salvação é se lembrar do dia em que o Senhor se encontrou contigo. É se lembrar de que o teu caminho era de morte. É se lembrar de que você estava indo para o lago de fogo e enxofre. É se lembrar de que o teu destino eterno era o inferno. E o Senhor te resgatou, o Senhor te salvou, e Ele te deu o seu próprio sangue para te salvar. E o salmista está se lembrando disso, e ele começa a falar: Deus do céu, onde é que eu estava com a minha cabeça? Como eu fui me esquecer desse dia? Como eu fui me esquecer de onde eu estava, e de onde o Senhor me tirou, e para onde o Senhor está me levando? Tem alguém aqui? Como eu fui me esquecer da obra da cruz de Cristo? E muitas vezes nós estamos aflitos, muitas vezes estamos com medo, muitas vezes estamos distantes do Senhor, porque nos esquecemos da obra que Ele começou em nós, porque nos esquecemos do preço que Ele pagou pelas nossas vidas. E eu te convido nessa noite, igreja, a tomar do cálice da salvação.
Eu te convido nessa noite a se lembrar mais uma vez de onde o Senhor te tirou, da obra que Ele começou na tua vida, e Ele é fiel para cumpri-la. Ele não te deixou no acostamento da estrada, não. Ele não te deixou largado em qualquer lugar, mas Ele está contigo. Por mais que você esteja desacreditado agora, por mais que você não esteja acreditando, ou duvidando, ou não sentindo nada, Ele está contigo. Ele está contigo, igreja. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Espera aí. O salmista está tendo uma mudança radical de pensamento, porque ele começa lá no versículo 3, dizendo: laços de morte me cercam. E aí aqui agora no versículo 15, ele está dizendo: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele se lembra que morrer é lucro. Ele se lembra que nós somos seres eternos. Ele muda o foco dele daquilo que é terreno, daquilo que os olhos dele veem, daquilo que o corpo dele sente, para as coisas celestiais. Ele muda completamente a forma de pensar, a forma de viver, a forma de ser, porque ele se lembra de que ele é um ser espiritual. Ele se lembra de que ele é um ser criado para uma eternidade. E afinal de contas, o que são 100 anos para uma eternidade? Afinal de contas, o que é uma dor de barriga para uma eternidade? Afinal de contas, o que é um pequeno problema para uma eternidade? Digamos que você viva 120 anos, esses 120 anos, você sofra, viva uma vida miserável. Quanto que 120 anos significa para uma eternidade? Quantos por cento? Quantos por cento 120 anos significa para uma eternidade? Deixa eu te responder. 0. O salmista está caindo em si finalmente. Está se lembrando que a obra do cálice da salvação, está se lembrando que a obra de Deus em sua vida não é para aqui e agora somente, mas é para uma eternidade. Ele tem o seu foco ajustado. Ele se lembra que ele não é daqui mesmo. E eu quero te lembrar nessa noite, queridos, você não é daqui. Você e eu somos estrangeiros. Eu quero te lembrar que você e eu somos são-bentenses, mas não. Só que não. Somos brasileiros, só que não. Somos catarinenses, só que não. Somos seres celestiais. Agora, a diferença é que o que fazemos nesses 120 anos é a recompensa que nós teremos quando chegarmos no céu. Se você tivesse um dia de vida, hoje, aqui e agora, se eu dissesse para você, se Deus viesse aqui, porque se eu dissesse você não acreditaria, mas se Deus viesse aqui agora e dissesse para você, você tem 1 ano de vida. 1 ano não, perdão, 1 dia. Você tem 1 dia de vida. O que você faria nas próximas 24 horas? Sério, de verdade. O que você faria nas próximas 24 horas? Se você tem um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, você sairia que nem um louco por essas ruas dizendo que Jesus está voltando. E antes de fazer isso, você viria para o altar e se arrependeria até de ter puxado o cabelo do teu irmão quando você era criança. Sim ou não? E se nós vivêssemos nessa perspectiva todos os dias? E se nós vivêssemos nessa perspectiva todos os dias? E se nós deixássemos nos encher de Deus de tal forma que essa fosse a nossa perspectiva todos os dias? Veja, é o que o salmista está se transformando. Ele está se transformando nesse tipo de gente. Ele tem um encontro com o Senhor, a sua alma é curada,
ele se lembra do cálice da salvação, e aí olha só o que ele finaliza no versículos 17, 18, 19, ele diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor e no meio de ti, ó Jerusalém. Ele está dizendo, finalmente, que o reino de Deus está se tornando o seu foco. E ele diz que ele vai agir nas três áreas aqui. Primeiramente, na presença do teu povo, servindo os irmãos. Segundo, nos átrios na casa do Senhor, servindo na igreja. E terceiro, no meio de ti, ó Jerusalém, servindo a cidade. Ele cai em si, ele se lembra que ele é um ser espiritual. Nesse encontro de restauração, o Senhor consegue restaurar aos seus olhos, a sua visão espiritual. E neste encontro ele é transformado. Ele é transformado de um ser carnal que fica sentindo as coisas para um ser espiritual que está pronto para viver uma eternidade. E ele finaliza dizendo que ele vai cumprir os seus votos ao Senhor. E que ele vai cumprir servindo aos irmãos, servindo na igreja e servindo a cidade. E amados, este é o desejo do Senhor para mim e para você. Que nós nos tornemos este ser espiritual que Ele tanto criou com esmero. Que Ele tanto criou com desejo de te usar de forma profunda. O Senhor quer te usar de forma sobrenatural. O Senhor quer te usar de uma forma que nem o teu cônjuge vai te reconhecer. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida, amados. Eu estou pregando para mim. Eu quero isso para mim. Eu tenho buscado a face de Deus porque eu estou inconformado comigo mesmo. Eu estou inconformado com esse cristão medíocre que eu me tornei. Eu estou inconformado com essa realidade em que eu me adaptei e eu não quero me adaptar a ela. Porque nós precisamos ser transformados todos os dias. E quando nós paramos de ser transformados, tem alguma coisa errada. Quando nós paramos de nos encontrar com Deus, tem alguma coisa errada. Quando alguém chega para você e conta uma história de que você foi uma pessoa incrível há 10 anos atrás e hoje você não é mais ela, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e o Senhor precisa destravar isso. O Senhor precisa continuar com a obra dele em nós. Oh, amados. Tem alguma ferida aberta? O Senhor vai fechar no altar. Tem alguma situação que não foi resolvida? O Senhor vai resolver no altar. Tem alguma coisa que Ele precisa mexer, transformar, mudar, metanoia, mudança de mente? O Senhor vai transformar no altar. Ele vem de encontro com o seu dunamis, o seu poder. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. E aí Ele te lança de volta. Porque o altar é um local de encontro. E aí Ele nos lança de volta. Para que a obra dEle possa dar continuidade. Ele vem com o sacrifício, que foi Jesus. Ele vem com a sua chuva, que foi o descer do Espírito Santo. E aí Ele envia. Para que nós possamos sair transbordando por aí. Você quer transbordar Deus? Você quer transbordar Deus? Amado, vamos buscar a face de Deus então. Se Ele tiver que mexer, deixa Ele mexer. Se tiver um pecado para ser confessado, confesse em nome de Jesus. Se tiver algo que precisa ser feito, faça. Seja radical com as coisas do Senhor, amado. Viva intensamente. Eu tenho buscado aprender isso. Não é fácil, mas eu sei que é possível. Viva intensamente aquilo que Deus tem para a tua vida, aqui, agora, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar, pregar mentiras sobre você. Eu não estou falando que você tem que largar tudo, largar o teu trabalho, largar a tua faculdade, não. Você precisa ser o melhor. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando em você ser um portador do Espírito Santo, aonde você estiver, seja na universidade, seja no trabalho, seja na política, seja onde for, que você seja cheio de Deus, e que você não se conforme com 80% disso, em nome de Jesus.
Amados, nós estamos em um mês de altar. E todos esses cultos vão acabar no altar. Porque é um lugar de encontro com o Senhor. O altar é um lugar de encontro com o Senhor. O altar é um lugar de milagre. Um altar é um lugar de provar que os deuses falsos são falsos. O altar é um lugar onde o Senhor é consagrado e cresce dentro de nós. Não abra mão do altar. Não abra mão do altar. Querido, se de alguma forma eu conseguir passar um pouquinho de inconformação para você nessa noite, se de alguma forma o Espírito Santo bateu aí na porta do teu coração e falou: ei, dá para melhorar. Se de alguma forma Deus falou com você e falou: olha, tá bom, mas não tá ótimo. Ou de repente Deus olhou para você e disse: tá péssimo. Seja onde você estiver, se você quer mais do Senhor, venha para o altar, venha ser ministrado por Deus. Em nome de Jesus, pode vir.